Convidamos para fazer uso da palavra o professor Elcio José Corá, coordenador-geral do Ensino Fundamental do MEC, representando o senhor Ítalo Modesto Dutra, diretor de Currículos e Educação Integral do MEC. Um bom dia. Gostaria, em nome do secretário de Educação Básica, Manuel Palácio, saudar o comandante e diretor de ensino do Colégio Militar de Brasília, e em seu nome também saudar a todos que aqui estiveram na mesa. Em especial, gostaria de saudar, em nome do diretor de Currículo e Educação Integral, o professor Ítalo Dutra, saudar a todos os professores e estudantes que se fazem presente nesse evento, e dizer que para nós, o MEC, é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse local e num evento que tem essa proporcionalidade e intencionalidade de debater as questões relacionadas ao ensino de matemática na educação básica. Então, é um prazer muito grande. Agradeço o convite e eu me sinto também, enquanto coordenador-geral do ensino fundamental, muito feliz porque, de fato, a educação básica, ela necessita cada vez mais desses encontros, desses debates, desse fortalecimento. Então, eu agradeço muito a presença de cada um e eu espero que, dentro da intencionalidade de cada um, dentro das intenções de cada um, esse evento possa ter um significado especial, tanto na formação quanto na vida profissional de vocês. Então, muito obrigado. A fala que nos foi solicitada é um pouco apresentar aquilo que está em debate, ainda de maneira um pouco restrita no Brasil, que é o desenvolvimento de uma base nacional comum curricular. Então, eu vou tentar aqui nesse espaço de tempo apresentá-las aos senhores, também num bate-bola aqui com a Fundação Lehman, né? Nós tentamos organizar uma fala que seja complementar, ou seja, eu vou apresentar de uma maneira mais interna do MEC, e aí a Lehman vai fazer uma apresentação de ordem mais de colhendo experiências por todo o Brasil. Então, essa é uma tentativa de que também a apresentação nossa possa ter um efeito para os senhores. Num primeiro momento, eu vou solicitar a atenção dos senhores e vou passar um vídeo que foi produzido, que inclusive está no próprio site da base, dentro do MEC, que eu acho que a partir desse vídeo a gente vai poder entender melhor esse movimento, essa questão da base que está posta nas discussões na educação básica, tá? Eu vou pedir aqui ao meu colega que pudesse fazer esse favor. No momento de sua trajetória escolar como aluno, você deve ter feito aquela conhecida pergunta que muitos por aí já repetiram: por que eu preciso ir à escola? Mais tarde, sendo pai, mãe ou responsável por uma criança ou um jovem, você deve ter ouvido essa mesma pergunta. E caso tenha retornado à sala de aula como professor ou professora, sem dúvida ouviu esse questionamento mais vezes, provavelmente com variações mais específicas. Por que eu preciso aprender esse conteúdo? Qual será a importância dessa fórmula matemática para a minha vida? Para que tantas regras de português? E por aí vai. Bem, provavelmente cada um deu uma resposta partindo da sua experiência pessoal, baseando-se naquilo que acredita ser a contribuição da escola para a sua formação humana e profissional. Os professores podem até ter trazido exemplos da utilidade de certos conhecimentos para a vida do estudante. Em alguns desses casos, o estudante pode ter se convencido, em outros, nem tanto. Até mesmo em certas situações, aquele que deu a resposta pode nem mesmo ter convencido totalmente a si próprio. Que pai nunca questionou a educação recebida pelos seus filhos? Que professor nunca se perguntou se o trabalho está em sintonia com as demandas da sociedade? E que coordenador ou diretor nunca sentiu que a sua escola deveria rever o currículo que é ensinado aos alunos? Como podemos perceber,
Essa questão está presente em todo o Brasil, mas a resposta a ela não pode partir apenas de alguns pais ou de alguns professores e diretores. A resposta deve ser dada pela sociedade. Este é o objetivo da Base Nacional Comum Curricular: apontar aquilo que qualquer estudante em todo o território brasileiro precisa aprender, desde a educação infantil até o final do ensino médio. Desde as últimas constituições, foram mobilizados esforços para se pensar numa educação que atingisse de forma igualitária toda a população do país. Assim como a pergunta sobre o papel da escola na vida das pessoas não inova, a necessidade de criação de uma base curricular comum a todo o país também é antiga. A Constituição de 1988 contempla essa questão, que anos depois também foi prescrita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. De lá para cá, ela foi objeto de discussão nos mais diversos setores da sociedade e, por isso, incorporada ao Plano Nacional da Educação, o PNE. O último PNE, aprovado por unanimidade no Congresso e sancionado pela Presidenta da República em 2014, é um exemplo desse movimento que busca compromissos comuns a todas as regiões, estabelecendo metas e diretrizes que valem para todo o país, ao mesmo tempo em que se respeita a autonomia dos estados, dos municípios e das escolas. Uma das metas do PNE é a construção de uma proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento coordenada pelo Ministério da Educação e que deve ser encaminhada até junho de 2016 ao Conselho Nacional de Educação. Essa proposta é a Base Nacional Comum, elaborada a partir das diretrizes curriculares nacionais, que especificará esses direitos e objetivos de aprendizagem. Ou seja, a necessidade de um entendimento sobre o papel da escola para a vida das pessoas, sobre aquilo que é essencial que cada um aprenda, não se faz apenas evidente nas conversas informais entre alunos, pais, professores e diretores. Está também nas decisões da sociedade e na agenda dos governos. Para que saia do papel e faça diferença para a formação dos milhões de estudantes da educação básica do Brasil, é preciso que a sociedade discuta e contribua para o debate. A partir de setembro deste ano, o MEC apresenta a primeira proposta da Base Nacional Comum Curricular, elaborada com a participação de profissionais de todos os estados e de 35 universidades brasileiras. Mas não será somente a apresentação de um projeto do qual uma parte importante da sociedade seria espectadora. É também possível contribuir e intervir. Há 3 possibilidades de contribuição para que os cidadãos do país se insiram nesse movimento: a contribuição individual, a contribuição por meio das redes, fruto de discussão entre comunidade, professores e demais profissionais, e a contribuição a partir de organizações, como instituições de ensino e grupos da sociedade civil. Essas possibilidades se efetivam por meio do portal Base Nacional Comum. O Ministério da Educação convida todos a entrarem no debate em torno da Base Nacional Comum Curricular. Com a participação de vocês, os questionamentos e as discussões que já existem no país poderão convergir na forma de um diálogo em prol de uma educação cada vez mais igualitária e conectada aos anseios da sociedade. Bom, agradeço a atenção dos senhores. Esse é um pouquinho a ideia daquilo que está sendo posto pelo Ministério da Educação, com a ligação muito forte da Undime, do Concede, das instituições em geral, e essas discussões, a partir de setembro agora, nós começamos de fato nos estados a movimentar essas discussões. Então a ideia é que nesse momento, obrigado, a gente possa utilizar esse tempo. Eu vou tentar aqui resgatar também um pouco da história da necessidade de uma base, apresentar também alguns pontos que o vídeo não contempla, que é essa divisão tanto das indicações da Undime, do Concede, das universidades, dentro do mapa, para mostrar
quais são as regiões, ou melhor, quais são as universidades, os estados que de fato estão contribuindo diretamente para a elaboração desse texto. Nós também estamos, enquanto MEC, tendo um movimento, inclusive hoje pela manhã, os representantes dos estados estão vindo na nossa casa aqui no MEC, para nós debatermos como que se dará as discussões dentro dos estados. Tá? Então, vou pedir para o meu colega aqui passar aqui os slides, bem rapidinho, se me empresta, por favor. Eu não vou entrar aqui nas questões, porque eu fiz uma apresentação que ela vai ficar disponível. Eu acho extremamente importante que nós, enquanto professores, nos apropriamos desse discurso, nos apropriamos do conceito base, né? Quer dizer, a sua necessidade. Então, esses slides vão ficar disponíveis aqui com o pessoal da organização do evento. Posteriormente, se os senhores tiverem interesse, poderão... Bom, a questão curricular aqui ela já está posta, né, como experiências escolares que se desdobram em torno de conhecimento, com um conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados, e como propósito de ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, relevantes e pertinentes. Esse é um pouco aquilo que nós entendemos por... Tá? Vou passar rapidamente, porque eu sei que o meu tempo ele é curto. A necessidade de criação de uma base nacional comum aparece na Constituição e também é prescrita pela LDB, um pouco aquilo que nós vimos no vídeo, então também não vou... E, principalmente, a elaboração da base, ela ancora-se na diretrizes curriculares nacionais. Aqui, então, é todo aquele movimento que nós já vimos, do CONAI, do PNE. Esse entendimento que já está posto, então, nesses documentos. E aqui é um pouco eu paro aqui, eu passei rápido, mas aqui eu gostaria um pouco de me deter, que é um pouquinho essa orientação normativa da base curricular comum. Acho que isso é importante para a gente entender e termos um entendimento unívoco, não que ele seja semelhante, né, mas que ele seja muito próximo, que é a Constituição Federal, então a LDB, a Política Curricular Nacional, as diretrizes curriculares, e depois nós temos, então, nesse eixo, a Base Nacional Comum, que aponta aí quatro questões, né? A Política Nacional de Formação e Valorização de Professores, que é uma questão que eu gostaria de tocar, principalmente aproveitando aqui tanto a presença da CAP, quanto os representantes do Profilmat e demais associações da matemática. A Política Nacional de Materiais e Tecnologias Educacionais, muito bem colocada pela colega da CAPES, citou o PIBID, nós poderíamos termos citado também, eu colaboro com ela, ter citado o LIF, né, que é o Laboratório Interdisciplinar de Formações de Educadores, que trabalha muito a questões das tecnologias educacionais, a Política Nacional de Avaliação da Educação Básica e a Política Nacional de Infraestrutura Escolar. Bom, esses são os eixos que, de fato, queremos que a base fomente. E uma outra questão que vai aparecer lá no final, eu vou passar rápido aqui, com a base feita, uma questão que a gente vai começar a pensar, isso vai ter que ter um acordo mútuo, né? Com certeza ela vai mexer muito na formação dos futuros professores. Essa é uma questão que vai demandar muito, principalmente das universidades, quer dizer, repensar a própria formação dentro das licenciaturas. Então essa é uma questão que surge com o próprio texto da base. Como isso aqui já passou, eu não vou me deter muito, vai ficar aqui. Novamente, então, aquilo que dá os parâmetros para a construção de uma base nacional comum. E, novamente, então, uma retomada. Eu gostaria de me deter aqui, então, a base nacional comum no PNE, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, então, vem desta forma, né? É importante ressaltar tanto o item 2.2 quanto o item 3.3, direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental e médio. Quer dizer, é nisso que nós temos que nos atentar, então.
E com relação à educação infantil, diz o seguinte: garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no entendimento da população de 0 a 5 anos. Então, aquilo que tange, então, a educação infantil. Uma outra questão que é importante destacar: o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados, isso aqui o nosso secretário destaca sempre, eu acho que é importante frisar novamente, quer dizer, essa é uma discussão que se dá a nível dos entes federados, através dessa pactuação. Isso é importante, quer dizer, não é uma proposta que vem do MEC, não, ao contrário. É uma proposta que o MEC, enquanto o Ministério da Educação está organizando, mas a presença é direta, tanto dos estados quanto dos municípios e também de outras instituições. E nós temos aqui, importante salientar, que esse documento, então, deve ter e deve garantir direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local. Para mim, esse aqui é um tema interessante, quer dizer, o documento da base, ele vai ter aquilo que a gente pode chamar, então, como áreas específicas, mas ele vai respeitar a diversidade, tanto regional, de cada estado e de cada município. Eu acho que isso também é importante salientar aos senhores. Bom, aqui, então, novamente, uma retomada da questão histórica do processo de mobilização para a Base Nacional Comum. E aqui também eu gostaria de ler, porque eu acho que é importante a gente entender isso, né? Lá no item 2.4, elaborar mediante consulta pública nacional a proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental e médio nas diversas modalidades a serem atingidas nos tempos e etapas de organização destes níveis de ensino, com vistas a garantir a formação básica comum, garantindo assistência técnica e financeira. Eu me refiro aqui principalmente à formação básica comum, quer dizer, é aquilo que um pouco o vídeo trouxe, mas eu gostaria de especificar, quer dizer, é tentar garantir que tanto lá na região norte do país, quanto na região sul, o aluno ele tem os mesmos direitos de aprendizagem, quer dizer, aquilo que vai ser posto como uma base comum curricular, é aquilo que nós estaremos garantindo que em todo o território nacional, aquele aluno que está no primeiro, no segundo, no quinto ano ou no ensino médio, vai ter os mesmos direitos de aprendizagem. Eu acho que isso salvaguardado, então, as questões regionais. Bom, aqui um pouquinho aquilo que as diretrizes curriculares trazem. Eu vou dar um enfoque muito especial aqui na educação integral. Eu acho que aqui eu faço um apelo no sentido de que os senhores, dentro dos seus estados, dentro da sua região, participem das discussões em torno do texto da base. E é muito importante isso, porque é a partir dessas discussões, dessas compilações, das sugestões dos senhores, que a gente vai construir um documento que possa ter também as especificidades daquilo que nós queremos enquanto região, enquanto escola, enquanto estado. E é muito importante que a gente também se atente para isso, né? Que a gente possa, assim como o comandante falou aqui no início, quando ele apresentou os seus alunos aqui da banda, é muito importante que a gente possa, a partir de uma base nacional comum, também garantir uma educação integral. Isso é importante, quer dizer, uma formação integral para o indivíduo. Aquilo que muito bem a gente sabe que os colégios militares e outras instituições conseguem, a gente poder potencializar isso para todos os nossos alunos da educação pública brasileira. Então é muito importante que vocês também conheçam, não somente o Mais Educação, mas principalmente a concepção de educação integral que irá fomentar e que de fato, e eu almejo que isso aconteça, esteja presente e que possa então estar delineada numa base comum nacional. Bom, o Plano Nacional de Educação os senhores conhecem, eu estaria sendo repetitivo.
novamente essa questão que aparece aqui, tanto na creche até o ensino médio. Com ela, os sistemas educacionais são escolas, os professores terão um importante instrumento de gestão pedagógica e as famílias poderão participar e acompanhar mais de perto a vida escolar dos seus filhos. Essa é um pouco a intencionalidade da base. A base será mais uma ferramenta que vai ajudar a orientar a construção do currículo das mais de 190 mil escolas. Quer dizer, nós vamos ter um texto organizado, um texto que é fruto das discussões locais, regionais, estaduais, quer dizer, que se petrifica, que se objetiva num texto único que vai ser apresentado para o Conselho Nacional de Educação. E essa é a estrutura dos senhores filhos, então, né? A matemática vai estar estruturada dentro da matemática, das linguagens, das ciências da natureza e ciências humanas. Então, o currículo aqui da Base Nacional Comum deve garantir, então, a Base Nacional Comum, e a parte diversificada. A Base Nacional Comum, a gente espera que seja um conjunto de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que sejam gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas e exercício da cidadania, nos movimentos sociais. Percebam, pessoal, que essas questões que estão salientadas em vermelho apontam para uma educação integral, apontam para uma formação humana integral. Quer dizer, eu espero que a base ela tenha em mente isso, quer dizer, que o nosso aluno, não importa a região que ele esteja, não importa a condição, a cor, que ele possa ter, então, uma formação integral e igualitária em todas as regiões. A parte diversificada, que eu acho isso extremamente importante, quer dizer, a gente dá essa autonomia aos municípios, aos estados, de pensar também um currículo dentro das suas especificidades, isso é extremamente importante. Eu vou passar aqui, bom, quero já indo para o final da minha fala, para não me alongar muito. Esse é um pouco o organograma aqui que está sendo pensado, quer dizer, há um documento que está sendo elaborado por especialistas de todo o Brasil. Esse documento vai ser socializado em todas as regiões do Brasil, quer dizer, é por isso que hoje está tendo uma reunião no MEC, para que os estados pensem, por meio da Undime e do Concede, como fazer essas discussões a nível territorial. Então, haverá tanto as universidades e associações acadêmicas e científicas, quanto escolas e seminários estaduais para fazer este fomento e fazer as contribuições do documento. Um pouco isso aqui vai ser o organograma que está norteando as discussões da base. E no final, então, um texto vai ser encaminhado para o Conselho Nacional de Educação. Quer dizer, nós esperamos que lá por março e abril do ano que vem esse documento já seja encaminhado. Então, só para os senhores terem uma ideia, o texto já está sendo elaborado por especialistas. Eu vou tentar mostrar aqui um pouco o mapa, só um minutinho, o mapa aqui. Quer dizer, esse aqui é o mapa dos especialistas que hoje estão construindo o texto base da base, tá? Sendo redundante. Então, percebam, eles estão representados em todo o Brasil, tanto da universidade, quanto do Concede, quanto da Undime. Então, nós temos pelo menos 2 representantes de cada estado participando, das secretarias estaduais, pessoas que têm experiência na elaboração desse documento, das universidades, então, os especialistas da área, e da Undime também, pessoas que já têm uma experiência tanto na elaboração, quanto eu diria assim, no acompanhamento da elaboração de documentos, tá? Então, esse aqui é um pouquinho o mapa dos especialistas. Esse pessoal aqui estão elaborando o documento a partir daquelas áreas que eu já citei, e esse documento deve, então, chegar a vocês a partir de setembro, dentro dos estados em que os senhores são oriundos. E aí, esse apelo que eu fiz inicialmente, eu gostaria de fazer novamente, quer dizer, esse texto só vai ter os nossos anseios, vai ter um pouco literalmente a nossa cara, se a gente participar das discussões
no local onde vão ser realizados. Quer dizer, é muito importante que a gente, enquanto sociedade civil, se mobilize, quer dizer, enquanto escola, enquanto instituições, organizações, e que a gente possa contar aquilo que nós acreditamos, que possa ter, então, lá no conteúdo da matemática, principalmente aqui que tem aos senhores, das ciências humanas, por exemplo, das linguagens, quer dizer, é isso aqui que vai nortear o currículo do Brasil a partir de 2016. Bom, eu já estou indo para o final. Aqui vocês encontram todas as informações da Base Nacional Comum.mec.gov.br. É importante que vocês entrem aqui nessa página. Tem também uma questão muito importante. Aqui vocês vão receber, vocês vão ter todo o histórico da base, os textos, depoimentos, tanto do ministro, do secretário, do diretor, da Undime, do Conselho de professores da educação básica, o que se espera com a base, então, ela sendo elaborada. Não vou me deter muito aqui na questão das escolas. Então, esse aqui é um pouco o nosso cenário da educação básica no Brasil. Percebam o número de escolas que nós temos. E aqui eu gostaria só de finalizar com isso. Além disso, espera-se que a base seja um dispositivo para orientar as políticas de avaliação da educação básica, pensar e atualizar os processos de produção de materiais didáticos, isso é muito importante, e também colabora na discussão da política de formação inicial e continuada de professores. Nós aqui estamos basicamente com professores na sua totalidade dentro da matemática, e é muito importante nós nos determos nesses apontamentos: avaliação da educação básica, processo de produção de materiais didáticos, formação inicial e continuada. Quer dizer, a partir que a base esteja posta, com certeza os cursos de licenciatura, principalmente de matemática, deverão também repensar os seus currículos. É esse movimento da base que a gente acredita que vai, de certa forma, dar fôlego aí para a formação de professores. Eu sei que o meu tempo aqui já estourou. Gostaria de agradecer muito a oportunidade, em nome do Colégio Militar, pelo convite, as pessoas que organizaram o simpósio, dizer que nós estamos apenas no pontapé inicial, e que a presença dos senhores nas discussões, nas sugestões via portal, depois a minha colega da Fundação Lemo aqui vai apontar aonde que cada um pode ser de fato presente nas discussões. A gente acredita que é possível fazer uma escola melhor, uma formação melhor, tanto para os nossos jovens quanto para nós professores. E eu agradeço muito a oportunidade, em nome do MEC, de poder estar aqui, de poder apresentar a base. E eu convido vocês a entrarem no site da base e que vocês possam aí nos ajudar a construir uma educação cada vez melhor. Então, meu muito obrigado. Eu deixo aqui o e-mail do nosso diretor Ítalo. Infelizmente, ele sentiu muito porque ele vem da matemática, ele é professor do Colégio de Aplicação da URGS, então certamente ele iria se sentir muito mais à vontade com os senhores. Eu falei para ele que eu também me sentiria muito à vontade dentro do simpósio de matemática, porque desde Pitágoras, passando por Descartes, Russell, Frege, Quine, Wittgenstein, matemática e filosofia andam muito juntos. Então eu me sinto também, enquanto filósofo, muito à vontade aqui num simpósio de matemática. Agradeço novamente o convite, desejo um excelente evento e conto com a ajuda dos senhores, que a gente possa fazer uma base com a nossa cara, com aquilo que com os trejeitos de cada região, mas que a gente possa efetivamente participar dessas discussões no âmbito nacional. Então, conto com a ajuda de vocês, com a participação de vocês, e que vocês possam, a partir do chão da escola, nos apontar aquilo que nós queremos enquanto base nacional comum. O meu muito obrigado, agradeço o convite.